Pode se assentar, irmãos. Eu peço a você que abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Leremos o capítulo inteiro. É sempre um prazer estar juntos com os irmãos, mas principalmente quando a igreja responde tão positivamente à convocação da oração. Estamos aqui como povo de Deus para exaltar o Senhor e Ele ministrará as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 24, a partir do verso 1. Nós estamos, só para te situar, numa série de exposições do livro de 1 Samuel, chamada Ascensão do Rei. Nós começamos lá no capítulo 1 e hoje nós estamos chegando no capítulo número 24. Estamos chegando num momento climático do livro de Samuel. Peço que você esteja atento à leitura, para você pegar os detalhes aí que nós temos tratado. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das capas montesas. Chegou aos currais de ovelhas do caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que te bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando inimigo, o deixe ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague também
pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de servir na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então, jurou Davi a Saul. E este se foi para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar seguro. Deus abençoe a leitura e a exposição da sua santa palavra. Meus irmãos, nós passamos pelos momentos mais tenebrosos da história de Davi. Do capítulo 17 até o capítulo 23, 1 Samuel nos mostra que o que autentica o ungido do Senhor é o fato de que Deus está a favor dele. A intervenção de Deus era a favor de Davi. Pois sucessivamente Davi é livrado pela mão forte do Senhor, e a cada capítulo da nossa história nós vemos Deus salvando Davi. Agora, a partir de aqui, 1 Samuel vai comparar o caráter do ungido do Senhor que está em ascensão com o caráter do ungido que caiu, que está em decadência franca. Até então, nós sabemos que Davi ficou nas mãos de Saul, sendo perseguido incessantemente. Agora, a sorte vai se inverter. Saul vai ficar nas mãos de Davi por mais de uma vez, aqui é o capítulo 26. E ao invés de se mostrar como rei das outras nações, que certamente teria matado Saul, Davi se mostra como rei segundo o coração de Deus. Nós já sabemos que Davi é o rei segundo o coração de Deus. Ele foi separado pelo Senhor e Deus reúne em torno dele os meios ordinários da aliança para o fortalecer e o preparar para isso. Porém, o mais inacreditável que nós vemos acontece nesse arco dos capítulos 24 até o capítulo 26 de 1 Samuel. O próprio Saul reconhece que Davi tem que reinar. Então, olhe só como que acontece uma mudança. Nós veremos que tudo que aconteceu até agora segue a providência de Deus. E por mais que Saul negasse que Davi era o próximo rei, fizesse todas as coisas para que ele não se tornasse rei, o destino do rei era inevitável. O Senhor usa as circunstâncias para talhar o caráter de Davi. Então nós descobrimos que o sofrimento e o sangue foram os meios que Deus usou para preparar Davi para assumir o trono, para ser o rei de Israel. Davi precisaria entender que o reino de Deus não é governado como o reino dos homens. O reino de Deus é uma dimensão de misericórdia. O reino de Deus é governado com justiça. E por isso nós vamos ver, irmãos, Davi ser testado contra a lógica dos homens. Depois de capítulos de perseguição, de sofrimento, de lágrimas, agora os papéis vão se inverter. Porque Saul cai nas mãos de Davi. Mas o que Davi faz? Ele escolhe o caminho mais difícil. O caminho da fidelidade e da misericórdia ao Senhor. E portanto, o capítulo 24 nos coloca diante da pergunta: o que é que define a nossa identidade? Quem você é? Quando nós temos sob o nosso poder quem nos feriu? O que nós fazemos com pessoas que nos ofenderam? Como nós lidamos com pessoas que de repente a gente não tem tanta empatia assim? Como você lida? Quem você é diante dessa situação? A história de Davi é um grande espelho para nós olharmos então. Porque quando nós vemos o teste de Davi, nós podemos nos ver sendo testados nas mesmas coisas. E o grande teste de Davi, meus irmãos, diz respeito à confiança na justiça de Deus e à misericórdia que o Senhor requer de nós. Às vezes nós queremos, curiosamente, estar nas mesmas circunstâncias que Davi, com os nossos inimigos, na palma da mão. Só que nós vamos ver que o reino de Deus, a verdade e a misericórdia se encontram. No reino de Deus, o amor e a justiça se entrelaçam.
A verdade e a paz se beijam. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos aprender que a justiça verdadeira não nasce do nosso senso de vingança, mas do caráter de Deus. Deus é o padrão da justiça para nós. E quando nós confiamos no governo do Senhor, o Senhor Deus nos liberta de tudo que muitas vezes habita no nosso interior. Ele nos torna livres para agir com misericórdia. Liberdade é agir segundo a justiça de Deus e sermos piedosos, até mesmo com os nossos inimigos. Olha só a história. Saul é um perseguidor implacável. Ele não se conforma com o fato de ter sido frustrado ao ver Davi sair ileso do capítulo 23. Nós sabemos que os filisteus haviam feito um ataque a Israel que não podia ser ignorado. Só que nós não sabemos qual foi o desfecho daquela batalha entre os capítulos 23 até o capítulo 24. Porque o capítulo 23 termina com Davi fugindo para o deserto de En-Gedi, enquanto Saul parte para batalhar contra os filisteus. Agora, quando nós avançamos para o capítulo 24, nós vemos que Saul não demora muito para voltar a perseguir Davi. Ele deseja estrangular qualquer possibilidade de Davi fugir do deserto. E o texto nos dá a entender que, apesar da sua saída frustrada do capítulo anterior, Saul provavelmente deixa algum tipo de batedor observando Davi para não perder o de vista. Então o texto nos mostra que ele é informado de que Davi estava no deserto de En-Gedi. En-Gedi é uma região nas encostas do Mar Morto que era conhecida por ser um oásis no deserto. Era cheio de vegetação, com fontes de águas, era um local propício para a criação de animais. Só que Davi havia se refugiado numa parte acidentada de En-Gedi, onde o texto nos diz que haviam cabras selvagens que eram famosas por escalar esses penhascos e os terrenos inclinados. Porque aquele local era propício para um refúgio. Então, enquanto Davi se refugia ali, Saul nem espera terminar a batalha direito, e ele escolhe 3.000 dos melhores soldados de Israel e parte em perseguição contra Davi. Ele já sabe mais ou menos onde Davi está. O texto nos informa que a estrada por onde Saul seguia passava por alguns currais de ovelhas. Então ele faz uma parada para dar descanso aos seus homens e para aliviar o vento. O eufemismo do texto. Saul entra numa caverna para fazer suas necessidades. E de uma forma não muito agradável, ele escolhe justamente a caverna onde Davi e os seus homens estavam escondidos. Olha só a situação improvável, inacreditável, mas que aconteceu. Um perseguidor terrível como Saul, acompanhado de 3.000 homens, vai ficar sozinho, completamente vulnerável, junto de Davi e seus 600 homens. Detalhe, ele não tinha a menor condição de se defender. Saul estava com a calça dos joelhos, literalmente. Em outras palavras, Saul caiu de bandeja nas mãos de Davi. Os homens de Davi enxergam que isso era uma providência divina. Hoje o Senhor entregou nas tuas mãos o teu inimigo, Davi. Era como se eles dissessem: você agora está com a faca e o queijo nas mãos. É com você, vai lá e mata Saul. Davi até flerta com essa ideia. Parece ser quase empurrado pelos seus homens na direção de Saul. O texto dá a entender que ele sobe até onde Saul estava. Imagine como que eram essas cavernas. Eram terrenos íngremes. Então Davi sobe sorrateiramente até o local onde Saul estava, aliviando ele. Ele poderia tê-lo matado sem que Saul nem sequer percebesse quem o matou. Mas em vez disso, Davi apenas corta a orla do manto de Saul e volta para trás. Por que ele faz isso? Por que ele não mata Saul? Tirar a vida de Saul era um teste para Davi, irmãos. Ele poderia, com as próprias mãos, tomar aquilo que Jonatas havia acabado de prometer no capítulo 23. Mas a possibilidade de tirar a vida de Saul vai pesar na consciência de Davi.
O texto diz que Davi sentiu bater no coração. O verbo hebraico usado aqui no texto carrega a ideia de um golpe forte, como se o coração de Davi tivesse sido atravessado por uma espada. Isso quebra o espírito de Davi. A consciência dele pesa de tal forma, irmãos, que ele perde a paz. Ele não dá conta de continuar. A orla do manto de Saul possuía um bordado especial que o identificava como rei. A orla do manto era um símbolo de autoridade real. Se você se lembra quando Saul desonrou as ordens do Senhor, quando atacou os amalequitas, ele rasgou a orla do manto de Samuel. E aquilo simbolizava o rompimento de Saul com a palavra de Deus. Nesse sentido, o ato de Davi poderia ser interpretado como uma tentativa de usurpação do rei. Porque a ordem do manto representava o direito real de Saul. Davi poderia ter tomado, meus irmãos, o reino pela força, derramando sangue, mas ele entendeu que somente o Senhor poderia lhe entregar o trono. Porque o reino de Deus não é conquistado por força própria da nossa mão. Então imagine isso. Davi volta para o fundo da caverna e deixa Saul livre. O texto sugere que os homens de Davi queriam a todo custo matar Saul. Eles ficam incrédulos com aquilo. Quem deixa seu inimigo escapar ileso? No entanto, Davi os contém e não veja que eles façam nada contra Saul. Davi resolve, meus irmãos, confiar em Deus, mesmo quando ele tem o seu inimigo nas suas mãos. O que isso nos diz para nós? Isso nos ensina que fidelidade, irmãos, tem mais valor do que vantagens pessoais imediatas. Fidelidade a Deus tem mais valor do que isso. Matar Saul era a coisa mais óbvia a ter sido feita por Davi, mas ele não faz isso. Porque esse não é o caminho que Deus estabeleceu para que Davi chegasse no trono. A morte de Saul mudaria quem Davi era. Se você conhece a história de Davi, você sabe que a morte de Urias muda Davi quando ele faz isso. Matar Saul geraria um padrão de sucessão real, legitimada pelo derramamento de sangue. E o reino de Deus não é como o reino dos homens. Davi teve diante dele o caminho mais fácil possível. Mas boa parte das vezes o caminho mais fácil é o da infidelidade a Deus. Saul, meus irmãos, era o rei de Israel. O trono não seria sucedido pela morte entre irmãos, pelo assassinato. Por mais que Saul fosse um mau rei, Saul ainda era rei de Deus. Ele era objeto de juízo para Israel, justamente porque Israel escolhe Saul e rejeita Deus. E não caberia a Davi remover Saul do trono, mas sim a Deus. O caminho mais fácil nem sempre é o caminho mais certo. Quantas vezes nós estamos na mesma posição de Davi? Só que ao invés de Saul, a gente tem as propostas sedutoras do mundo. É o dinheiro fácil, é o prazer imediato, é a mentira, são as oportunidades que às vezes a gente consegue e a gente não trabalha, é o jeitinho, são as concessões. A lição de Davi para nós é de que quando uma vantagem custa a fidelidade a Deus, ela não compensa. Não vale a pena, irmãos, satisfação que custa a sua integridade. O que adianta ter lucro pessoal imediato, se esse é o caminho que te distancia do céu? Não vale a pena. Como nos diz Provérbios, é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Porque Deus, meus irmãos, tem mais prazer na sua obediência e na sua fidelidade. Em seguida, Saul sai da caverna sem perceber o que havia acontecido. Então ele prepara o seu exército e segue caminho. Só que antes dele se afastar por muito,
muita distância, Davi sai da caverna e grita por Saul. Alguns detalhes do texto mostram que Davi ainda mantinha uma imagem elevada de Saul, apesar do que aconteceu. Ele o chama de meu Senhor, no verso 8. Davi se inclina com o rosto em terra em sinal de reverência, ainda no verso 8. Ele chama Saul de ungido do Senhor, no verso 10. Ele ainda o chama de meu pai, no verso 11. Davi faz aquilo que a maioria de nós não conseguiria fazer. Saul era o homem que havia tirado a sua paz. Saul era o homem que tentou matá-lo por diversas vezes e que não desistiu de persegui-lo. Ainda assim, Davi age com submissão. A gente poderia dizer que Davi foi ingênuo. Talvez você diria, se fosse eu no lugar de Davi. Se fosse eu. Não perderia a oportunidade de jeito nenhum. Mas Davi compreendeu, irmãos, algo que raramente nós aceitamos. A justiça de Deus não vem pela vingança. Por isso ele faz exatamente o que um rei sábio faria. Davi apela para a justiça de Deus. Do verso 8 ao verso 15, basicamente nós temos o discurso de Davi. Ele faz um tipo de defesa para explicar por que ele não matou Saul. Em resumo, a defesa de Davi parte do princípio, irmãos, de que Deus é aquele que julga os homens. Quem pertence o poder de julgar é a Deus. E que ninguém vai escapar da soberania do Senhor. Então Davi faz 3 tipos de argumentos. Primeiro, Davi diz que ele teve a chance de matar Saul, mas resolveu poupá-lo. Nós sabemos que o que alimentava o cinismo de Saul eram as más influências ao seu redor. Ele dava ouvidos a pessoas que só queriam se beneficiar do seu pecado. E essas pessoas criam uma narrativa de que Davi planejava matar Saul para usurpar o trono. Portanto, o fato de Davi ter poupado a vida de Saul era uma prova de que tudo isso era mentira. Os próprios homens de Davi incentivaram que ele matasse Saul, mas ele se recusou. O segundo argumento é que Davi reconhecia a autoridade real de Saul ainda. Ele estava ciente, irmãos, de que o reino havia sido confiado a Deus, por Deus a Saul. E que aquela orla que ele rasgou, a orla do manto, era um símbolo de autoridade real que Davi ainda respeitava. Além disso, Davi vai chamar Saul de ungido de Deus. Ao chamar Saul de ungido de Deus, Davi não apenas reconhece a autoridade de Saul, mas ele está demonstrando para nós que ele se submete a alguém que é maior que Saul, o próprio Deus. O fato de Saul ter sido ungido é uma expressão de que a sua vida estava sob a proteção do Senhor, até que o Senhor o levasse. E a conclusão de Davi é convicta, ainda que Saul o perseguisse, mesmo que ele estivesse sob o seu poder matá-lo, o seu procedimento demonstrava que ele era alguém fiel ao rei. Então Davi faz um pedido para Saul. Davi implora para Saul que ele reconheça que ele não desejava seu mal. Davi não era um rebelde, nem merecia ser tratado como um traidor, como ele estava sendo tratado. E olha só, irmãos, diante da injustiça, Davi negocia. Ele tenta resolver o conflito, ainda que ele se coloque na posição mais baixa possível. Olha o que ele diz: como um cão morto, alguém insignificante como uma pulga. Mas acima de tudo, Saul deveria estar ciente de que Davi não pecou contra o Senhor, por isso ele pecou. O terceiro argumento é o mais determinante no argumento de Davi. Davi confia que Deus é aquele que trará justiça. Em outras palavras, Davi afirma que o reino não é propriedade dos homens. O reino pertence ao Senhor. E Saul precisava entender que as suas ações não passariam impunes. Ele estava usando os recursos do reino de maneira egoísta, de maneira ambiciosa, e em última instância Saul estava pecando e violando a lei de Deus. Então Davi faz um uso de uma linguagem muito comum nos tempos do juízo. Ele apela para a justiça divina que pleiteia a minha causa.
Isso não é apenas uma ideia de vingança. Davi mostra para Saul que ele reconhece a soberania do Senhor sobre a terra. O Senhor não havia entregado o reino a Saul e depois abandonado. Saul não era o rei de Israel e Deus tinha dado no pé. Ou seja, não cabia Davi usurpar o reino, até porque o reino pertence a Deus. Mas também não caberia a Saul agir de maneira impune. As ações de Davi não apenas não violavam a lei de Deus, como também demonstravam que a sua confiança estava na justiça divina. Davi sabe que o Senhor não deixaria impune aqueles que ofendessem a sua santidade. Então Davi vai encerrar sua defesa dizendo um provérbio: dos perversos procede a perversidade. E ele vai repetir 2 vezes para Saul: a minha mão não será contra ti, a minha mão não será contra ti. De fato, Davi não atenta contra Saul. Já Saul, por sua vez, ele é o perverso para o dia da calamidade. Saul havia derramado sangue inocente. Em outras palavras, Davi estava dizendo para Saul que Deus é o seu juiz e ele julgaria. Meus irmãos, a justiça de Deus nos liberta da necessidade de vingança pessoal. É isso que Davi nos ensina. Presta atenção nisso. A justiça de Deus te liberta da necessidade de vingança pessoal. Davi tinha todas as razões para agir com vingança. Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi caluniado, difamado. Só que, em vez de buscar justiça com as próprias mãos, Davi entrega a sua causa ao Senhor. Imagine, irmãos, como que está o coração de Davi, com todo o ressentimento que ele poderia ter acumulado contra Saul. Saul tirou sua paz. Saul destruiu a sua reputação. Saul separou Davi da sua esposa e impediu que ele estivesse junto com a sua família. Mas Davi não se precipita. Davi confia que Deus o julgará. Porque, meus irmãos, vale mais a pena ter uma consciência limpa diante de Deus do que se vingar e perder a paz. E quantas vezes nós agimos com espírito de vingança? Quantas vezes nós agimos para punir? Às vezes por ressentimento, às vezes por falta de empatia, às vezes até mesmo por desejo de retribuição, porque nós acreditamos que nós estamos dando o troco. E aí a gente pune uns aos outros como se a gente tivesse coberto de razão. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira de Deus. Não vos vingueis. Exatamente porque a nossa vingança é destrutiva. Boa parte das vezes nós não julgamos corretamente as situações, porque a gente é levado pelos sentimentos ruins que a gente tem. Então nós queremos fazer aquilo que pertence a Deus por direito. Agir por vingança, meus irmãos, presta atenção nisso. Agir por vingança é usurpar o trono que pertence ao Senhor para julgar. Não compete a nós. Não compete a nós. Davi nos ensina que a melhor coisa que nós podemos fazer quando nós somos prejudicados é recorrer a Deus. Porque nada passa impune diante do Senhor. Ele é a própria justiça. E quando nós confiamos em Deus como nosso juiz, isso é libertador para nós. Porque nós não precisamos carregar esse fardo chamado rancor. Nós não precisamos carregar esse fardo chamado mágoa. O fardo chamado ressentimento. Porque Deus fará justiça. E quando nós entendemos que o Senhor é justo, isso nos traz paz. Porque nós sabemos, meus irmãos, que Ele julga melhor que a gente. Deus julga melhor do que nós poderíamos julgar. O que resta para nós, irmãos, é confiar que o Senhor é justo. Ele julgará a nossa causa. Agora, na cena final, nós temos a réplica de Saul, a defesa de Davi.
Veja o diálogo. Davi faz uma defesa, Saul então responde. Quando Saul ouve as palavras de Davi, ele desdobra. Ele não aguenta. O texto nos diz que ele chora em voz alta, diante dos seus homens, diante de Davi. É curioso que Saul chama Davi de meu filho. Parece que ele tem um lampejo de sanidade. E ele começa a ver Davi como ele enxergava Davi no início. Se você conhece a história de Davi, você sabe que ele era o protegido de Saul. Ele era o seu escudeiro, o comandante mais leal dos exércitos de Israel. E além disso, Davi era genro de Saul, genro do rei. Havia, portanto, uma relação entre eles que foi danificada pela inveja. O que existia entre eles foi danificado pela ganância, pela soberba, pelo desejo de vingança. Quando ele ouve o discurso de Davi, o que vem no coração de Saul chama-se remorso, porque ele tem sangue nas mãos. Saul se transformou em inimigo de Deus, e na sua consciência ele não tem paz. Por isso que o maior castigo, a maior punição sobre o ímpio, a maior punição de Deus sobre as pessoas que pecam contra o Senhor é a falta de paz nas suas consciências. A falta de paz é juízo. E essa é a tônica da resposta de Saul. Ele faz um discurso em que ele dá 3 declarações que mostravam que ele já estava debaixo da justiça de Deus. Então veja. Primeiro, Saul reconhece a misericórdia de Davi. Saul vai admitir que ele é o perverso e Davi é o justo de Deus. Saul tem consciência de que ele havia mergulhado na queda moral. Porque Saul começou dando um jeitinho do que Deus havia ordenado, e ele termina se tornando um homem sanguinário. Alguém que acabou de matar o seu próprio povo. Por outro lado, embora fosse perseguido, Davi não pagou mal com mal, mas ele retribuiu mal com bem. Deus colocou Saul na situação mais vulnerável possível, até mesmo vexatória. Mas ainda assim, Davi agiu com misericórdia. Ele respeitou a dignidade de Saul. E a lição é que Davi pagou o mal com o bem. A grande surpresa de Saul, irmãos, é que ele pensa como o rei das outras nações pensam. Para ele, a história do reino tinha a ver com ele próprio. Saul tem um rei na barriga. Mas quando Davi usa a misericórdia, a lição é que o rei é maior que as nossas ambições pessoais. Segundo o texto mostra que Saul sabe que Davi será rei, ele reconhece. Ele admite o que já havia notado há muito tempo, mas ele não queria aceitar. Davi é tão íntegro de caráter que Saul reconhece. Apenas um rei misericordioso poderia agir assim. Davi é um rei segundo o coração de Deus. E ele não tomaria o reino pela força. Isso obriga Saul a aceitar, irmãos, que a providência de Deus conduziu Davi ao trono. A sua própria família apoia Davi. Os profetas haviam abandonado Saul. Os sacerdotes haviam abandonado ele também e se uniram a Davi. Deus livra Davi das situações mais inacreditáveis. Deus fica do lado de Davi e fica contra Saul. E agora Deus coloca Saul nas mãos de Davi. Não tem mais dúvida. Deus estava preparando Davi para reinar sobre Israel. E porque Deus é com ele, Saul admite que o reino vai ficar em boas mãos. Por fim, Saul encerra o seu discurso suplicando que Davi seja misericordioso com a sua casa. Esse é o momento em que Saul reconhece que não tem mais volta. A dor de decisões que não tem mais volta. Ele foi longe demais. Saul age como muitas pessoas agem. Dão passos que não dá para voltar mais atrás. As ações de Saul selaram seu destino. E alguém que fez o que ele fez não poderia terminar bem. Só que aqui nós vemos que Saul
não tem um arrependimento verdadeiro. Como eu disse, ele tem remorso. O que mais preocupa Saul são as consequências do que ele fez. Porque ele sabe que uma sucessão real poderia custar a vida de toda a sua casa. Davi poderia fazer como os reis das outras nações e exterminar a sua descendência. O maior medo de Saul, olha só o texto, é ser apagado da história. Que o seu nome seja esquecido. Que a sua descendência seja exterminada por causa do pecado do pai. Aí ele coloca a mão na consciência e vê que a coisa não está boa para ele. O que ele faz? Ele apela pela misericórdia de Davi. Davi, você venceu. Davi, você venceu, mas seja misericordioso com os meus filhos, porque o meu destino está selado. Então o texto termina dizendo que Davi faz um juramento, que a gente vai ver mais tarde sendo sustentado por ele. Em seguida, Saul abandona a perseguição, retorna para Gibeá, capital do reino, enquanto Davi volta ao seu refúgio. O que isso nos ensina? Isso nos ensina, irmãos, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Davi tinha todas as razões para julgar Saul. Ele tinha motivos, ele tinha oportunidade e estava nas suas mãos o poder para fazer isso. Só que Davi escolhe o caminho mais difícil. Ele escolhe o caminho da misericórdia. A atitude de Davi revela o caráter do verdadeiro servo do rei. Porque enquanto seus homens esperavam retribuição, Davi é aquele que é capaz de amar o seu próprio inimigo. Ele recua a sua espada porque ele escolhe usar da misericórdia e deixar a justiça para Deus. Quanto a mim, eu faço misericórdia, deixo a justiça com Deus. Sabe, olha só, Davi não vence Saul com uma espada. Davi vence Saul com a misericórdia. Isso é algo totalmente contrário à lógica do nosso tempo. O mundo hoje, irmãos, nos incentiva a agir vingativamente, com revanche. Não pisa no meu carro. É assim que nós aprendemos. Nós muitas vezes acreditamos que o melhor caminho é dar o troco, pagar com a mesma moeda. Só que a ética do reino é totalmente contrária a isso. Porque bem-aventurados são os misericordiosos. Assim como Saul reconheceu o caráter de Davi, espera-se que cristãos sejam distinguidos por seu amor e pela sua misericórdia. Hoje nós falamos sobre muitas coisas para a igreja, irmãos. Nós falamos sobre poder, a gente fala sobre engajamento, a gente fala sobre grandeza, a gente fala sobre retribuição, mas muito pouco nós falamos sobre o amor e sobre a misericórdia. Porque isso não interessa muito. Isso não é como nós queremos agir. Mas a misericórdia é o mínimo que nós podemos oferecer uns aos outros. Empatia, perdão, sensibilidade ao sofrimento do outro. Essas coisas têm que ser visíveis no nosso meio, irmãos. Misericórdia. Porque no reino de Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Davi teve a oportunidade perfeita de acabar com o seu problema de uma vez e de vingar na mesma moeda do seu inimigo. Porém, Davi poupa Saul. Isso nos ensina que a fidelidade às vezes tem mais valor do que vantagens pessoais imediatas. Davi poderia fazer o que a maioria de nós fazemos. Ele poderia matar Saul e se tornar rei ali mesmo. Porém, Davi nos ensina que o caminho mais fácil não é o caminho mais certo. Isso nos ensina, irmãos, que qualquer vantagem que custe a nossa fidelidade a Deus não vale a pena. Porque o que vale diante de Deus é temor e obediência à sua vontade. Davi nos ensinou, irmãos, que a justiça de Deus nos liberta da necessidade de vingança pessoal. Ele poderia enxergar que Saul estava nas suas mãos e isso era um sinal de que Deus estava satisfazendo o desejo seu por vingança. Às vezes a gente faz isso, agora sim, Deus te colocou nas minhas mãos, agora você vai piar tudo na minha mão. Mas Deus não é como nós, irmãos.
Deus é justo. E por saber disso, Davi resolveu confiar ao Senhor a sua causa. Davi põe de lado todo o ressentimento. Ele abandona a fúria. Ele esquece o desespero. E isso traz uma paz inexplicável. Descobrir a soberania de Deus tem que ser libertador para qualquer ser humano. Deus é justo. E o que nós precisamos, irmãos, então, não é ficar preocupado como a justiça vai ser executada. Mas nós precisamos descansar na justiça divina, sabendo que nada passa impune no Senhor. E tudo isso nos ensinou que, no reino de Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós deveríamos estar mais preocupados com misericórdia do que com retribuição. Davi pode pagar o mal com o mal, mas ele escolhe pagar o mal com o bem. E Deus o exaltou por isso, a ponto de Saul ter que suplicar misericórdia para ele. Porque Saul sabia que a misericórdia é a marca distintiva do rei. E com isso Davi não venceu Saul usando a força da espada, mas ele vence com graça. Davi não paga na mesma moeda. Davi dá exatamente o que Deus deu de graça para ele. Misericórdia. Essas coisas, meus irmãos, nos ensinam deveres que não devem ser esquecidos por nós cristãos. A gente precisa falar mais sobre a misericórdia do nosso Deus, sobre a verdadeira justiça, sobre a justiça verdadeira de Deus. Eu queria fazer algumas aplicações para que você levasse em consideração, pensando, diante de situações que os inimigos estão nas nossas mãos, quem é você? A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que você precisa ter atenção às tentações disfarçadas de oportunidades. O método preferido do diabo é o disfarce. Paulo diz aos Coríntios que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Porque nós somos facilmente vencidos pelo poder do engano. Se algumas oportunidades se revelam como elas realmente são, meus irmãos, nós não abraçaríamos elas. Uma das consequências da queda foi justamente a nossa inclinação à ilusão. A gente quer acreditar que toda porta aberta é porta de Deus. A gente quer acreditar que toda oportunidade que aparece é Deus quem mandou. E às vezes a gente fica aí, tateando o vento. E é por essa razão que nós deveríamos buscar discernimento do Senhor. Nós precisamos conhecer mais de Deus, irmãos. Porque nós só conseguiremos distinguir as tentações em razão do conhecimento de Deus. Davi teve a oportunidade perfeita, entregue de bandeja na sua mão. Mas a verdade era uma tentação. E o que permite Davi ter esse discernimento é a sua compreensão de quem Deus é. Por isso, meus irmãos, Deus requer a obediência de nós. A lei de Deus é dada para a nossa proteção. Pois quando nós obedecemos ao Senhor, nós nos livramos de pecar, e quando nós evitamos o pecado, nós somos preservados do erro. Portanto, o caminho mais seguro para que você se proteja das tentações é amar mais a palavra de Deus do que os seus desejos confusos. Precisa prevalecer no interior. A palavra de Deus liberta os desejos ambiciosos e cobiçosos que nós temos. Cai fora de oportunidades que custem a obediência a Deus. Não abrace essas coisas. Porque vantagem fácil, prazeres imediatos, oportunidades que ferem princípios da palavra de Deus, custarão a sua vida. Tenha atenção às tentações disfarçadas de oportunidades. Segunda coisa que você precisa levar para casa é que você precisa descansar na justiça de Deus, não naquilo que você tem que fazer. Mesmo que isso signifique que Deus resolverá a sua situação no último dia. Existem coisas que não competem a nós resolvê-las, irmãos.
coisas que nós não vamos conseguir retribuir de maneira justa, e elas vão cobrar um preço alto para as nossas almas. Porque a vingança é um fardo que nós não somos obrigados a carregar. Se Deus é o nosso juiz, isso tem que te trazer a mais completa paz. Porque por trás da iniquidade, por trás do pecado, por trás da vingança, está o nosso coração incrédulo. Nós buscamos vingança quando nós não confiamos no Senhor. Presta atenção nisso. Se você crê que Deus é soberano, se você crê que Deus é justo e não vai deixar que nada passe impune, você precisa, a partir de hoje, encontrar paz na justiça de Deus. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é entregar a sua causa a Deus. Davi fez exatamente isso. Ele entendeu que se ele fizesse justiça por conta própria, ele nunca mais teria paz. Qual é o peso da nossa vingança? Mas ele resolveu confiar em Deus, que é o supremo juiz do universo. Davi entregou a sua causa a Deus. E por isso Deus guardou o seu coração. Quando nós confiamos em Deus e entregamos as nossas causas a Ele, nós somos libertados. Porque Deus livra o nosso coração do rancor, Ele livra o nosso coração da mágoa, Ele livra o nosso coração da ira, de todas as coisas que consomem a alma daqueles que não confiam em Deus. Por isso, a melhor coisa que você pode fazer é descansar na justiça de Deus. Descanse hoje na justiça do Senhor. E a terceira coisa que você deve aprender é que a misericórdia não é algo opcional para você. Não é algo que a gente pratica por conveniência. A ética do reino é a ética do amor ao próximo. Jesus quebra totalmente a lógica da retribuição. Se você ler no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, você vai ver Jesus dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque o cristão, irmãos, é aquele que é capaz de amar enquanto ainda se ama. Isso é totalmente absurdo para as pessoas. A capacidade de ser misericordioso até mesmo com os seus inimigos. E, irmãos, eu gostaria de pensar que isso dissesse respeito apenas sobre como nós lidamos com os que estão de fora, com os não cristãos. Mas, tristemente, essa é uma verdade que nos confronta como igreja. Pois quantas vezes, irmãos, nós agimos sem misericórdia alguma com os nossos próprios irmãos? No agir, no não agir, no falar sobre. Às vezes, queridos, nós somos insensíveis às situações que os nossos próprios irmãos na fé estão lidando. Se nós formos misericordiosos, a vivência na igreja vai ser mais prazerosa. Se nós formos misericordiosos, isso vai criar uma comunidade que reina a justiça, mas que é profundamente marcada pelo amor. A gente canta, somos poucos, humildes, sem falsidade. A gente canta isso. Isso tem que ser uma verdade no nosso meio. Por isso, perdoe quem você não tem perdoado. Quem? Reconcilie-se com aqueles que de repente você simplesmente resolveu comigo. De repente você não está sendo justo é coisa nenhuma, mas você está punindo impiamente o seu próprio irmão. Ore para que o seu coração seja curado e você seja capaz de amar as pessoas mais difíceis para você. Que você tenha a capacidade de conviver com as pessoas mais complicadas que você não gosta. Portanto, pergunta a si próprio: quem você precisa perdoar hoje? Quem você tem tratado com dureza,
como se essa pessoa fosse seu saúde pessoal. Você tem confiado na justiça de Deus, ou você tem tentado vingar a sua própria dor? Acima de tudo, pergunte-se: você já descansou na misericórdia que Deus te deu em Jesus Cristo? Misericórdia não é um colar que a gente coloca quando a gente convém. Misericórdia é o que nós queremos, o que nós não queremos usar, mas nós devemos usar porque amamos a Deus. Nós precisamos ser misericordiosos, irmãos, justamente com quem a gente pensa que não merece misericórdia. Porque se você tiver misericórdia de quem você pensa que merece misericórdia, qual que é a recompensa disso? O reino chama você para exercer misericórdia exatamente com quem menos convém a você. Agir com misericórdia talvez seja a coisa mais difícil a ser feita. Porque se depender de nós preferimos agir com retribuição. A história de Davi nos mostra, irmãos, que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Vale a pena agir com misericórdia. Davi não precisou sujar suas mãos com o sangue de Saul para se tornar rei, porque Deus julgou a sua causa. Agora, Davi é apenas uma sombra da misericórdia que nós recebemos. E não há maior prova da misericórdia que nos é dada por meio de Jesus. Meus irmãos, se Deus nos desse o que nós realmente merecíamos, a gente seria destruído. Mas em Jesus, o amor e a verdade se encontram. Em Jesus, a justiça e a paz se beijaram. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas Jesus tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Ele foi esmagado por causa das nossas transgressões, sem você merecer. Cristo foi feito pecado no seu lugar. Ele recebeu toda a justiça retributiva de Deus no seu lugar. Ele se fez pecador por nós. Se o princípio da retribuição fosse usado conosco, os nossos méritos só atrairiam a justiça de Deus, a justa ira de Deus. Mas presta atenção, olha aqui, ó. Por meio de Jesus, por meio do ungido do Senhor, Ele te dá a maravilhosa graça. Na cruz Ele mudou a sua sorte. Ele nos transformou, nós que éramos inimigos de Deus, na família da fé. Ele agiu com misericórdia com você, porque o preço foi pago. Não tem mais culpa. Não há necessidade de retribuição do nosso reino. Não há necessidade de dar um troco. Mas agora, Ele transforma o mal em bem. O que você precisa fazer hoje, irmão, é descansar na maravilhosa graça de Jesus. Oremos ao Senhor.